Bom dia, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje vamos falar sobre o medo do futuro e a fidelidade de Deus mesmo em tempos difíceis. O medo, que embora seja uma palavra pequena, atinge proporções gigantescas e muitas vezes deixa-nos bloqueados sem saber o que fazer. E não é preciso ir muito longe. As notícias que nos rodeiam não são nada otimistas quanto à situação económica ou social que Portugal atravessa. Toda a estrutura familiar acaba inevitavelmente por ser afetada e as pessoas começam a ficar desesperadas sem saber o que fazer nem em quem confiar. O que ontem parecia estar estável, hoje já não nos oferece nenhuma segurança. E é caso para perguntar, o que é que o futuro nos reserva? Será que tudo na vida é falível ou ainda há esperança? É sobre este tema bem atual que vamos hoje ficar à conversa com os nossos convidados. São eles o psicólogo e psicoterapeuta Samuel Antunes, também a Lucinda Johansson, que nos vai falar da experiência que teve com a sua família, e ainda o pastor Samuel Fernandes, que é da Assessoria de Oração da Aliança Evangélica Portuguesa. Olá, muito bom dia. Olá. Obrigada por estarem aqui connosco nesta manhã de domingo. Hoje para falarmos sobre algo que de certeza que é familiar a todos os que estão a ver o nosso programa, que é a questão da nossa estabilidade financeira, emocional. No fundo, crises sempre houveram, não é? Tem picos, mas sempre existiram. E tudo isto nos faz pensar se tudo na vida é falível, afinal nada do que temos é adquirido, e começamos a perguntar o que é que o futuro nos reserva, não é? O que é que todo este medo acaba por provocar em cada um de nós? A única certeza que nós temos é a incerteza. E é com isto que hoje estamos a lidar. Uma enorme incerteza em relação ao futuro, uma enorme incógnita sobre o que é que poderemos contar nos próximos tempos e nos próximos anos, e naturalmente que este clima de incerteza e mesmo de crise cria em todos nós um sentimento de ansiedade, de inquietação, de insegurança, eu diria mesmo de medo quanto ao futuro. Isto acaba por fazer com que as pessoas sintam um vazio interior. Aliás, pior do que a crise que está cá fora à nossa volta é aquela que se instala dentro de nós, e o ser humano tem tendência a procurar vários meios, não é, para poderem preencher esse vazio. E essa é a questão, é como é que vamos preencher esse vazio? Sim, para muitas pessoas às vezes é mais do que um vazio, é uma enorme angústia. Uma angústia sobre o que vai ser o seu futuro, mas também que sentido tem a sua vida hoje e no futuro. E essa é uma questão com a qual todos nós somos confrontados. Que sentido é que tem a minha vida? De que forma estou a viver a minha vida? E será que a vida que eu estou a viver é aquela que dará sentido, realização à minha existência? Eu acho que esta é uma questão inevitavelmente para todos nós. Eu recordo-me, por exemplo, na altura das férias da Páscoa, da comunicação social, ter dito que nunca houve tanta gente a viajar, nomeadamente para fora do país, apesar da situação financeira que já se estava a viver há uns mesinhos atrás. Tudo isto prova que, de facto, o ser humano tem esta necessidade de evasão e de procurar viver o momento, ainda que amanhã venha a doer mais tarde, não é? Sim. Parece estranho, não é? Parece. Esta incoerência de comportamentos numa altura de crise e de suposta contenção, haver fugas para a frente. Quem diz isso diz compra de automóveis de luxo e por aí fora. Certo, não é? Às vezes as pessoas são tentadas a pensar que com este tipo de coisas, ou situações, ou experiências, preenchem um vazio que não se preenche com coisas materiais. É um vazio muito mais existencial do que material. Quer dizer, é mais do domínio do sentido e do significado do que do materialismo que pode preencher um determinado lugar. Mas é perigoso quando depois a pessoa desperta para a realidade e vê que nem isso ajudou a resolver o problema, nem isso foi uma tábua de salvação. É muito perigoso, e não será por acaso que nós temos um índice de quadros depressivos tão elevado em Portugal, não é? Nós somos um dos países da Europa com mais consumo de antidepressivos,
E isso realmente deve ser um sinal de alguma coisa. E é muito preocupante. Pode ser sinal de que o ser humano procura encontrar, de facto, escapes, tábuas de salvação, mas que nem todas acabam por ser realmente fiáveis e nada pode ser dado como adquirido. No entanto, haverá alguma tábua de salvação que realmente seja segura? Assim, tal como estávamos a ouvir, as pessoas procuram, em muitos campos, ajuda, procuram estabilidade, procuram bem-estar, e a realidade é que não conseguem conquistar aquilo que precisam, porque a Bíblia mostra que o homem e a mulher foram criados conforme a imagem e a semelhança de Deus. No fundo, o vazio que as pessoas têm só pode ser preenchido por Deus. E há uma palavra no livro dos Salmos em que nos diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, uma das coisas que as pessoas precisam nestes dias é de entregar a sua vida, entregar o seu caminho, o seu futuro nas mãos de Deus, porque Deus irá abrir caminho, irá abençoar, irá ajudar em cada dia das suas vidas. Diz também a palavra de Deus, também no livro dos Salmos, provai e vede que o Senhor é bom. Então, quando as pessoas se agarram a Deus, quando as pessoas ficam voltadas para Deus e creem nele e andam de acordo com os seus caminhos, então têm uma vida segura, têm segurança na sua vida, têm uma vida que vale a pena viver. Mas isso quer dizer que aqueles que creem em Deus não são afetados por problemas económico-sociais, por exemplo? São afetados, porque a Bíblia ensina, e Jesus ensinou isto, que tanto aqueles que creem como aqueles que não creem, haveria tempestades sobre as suas vidas. Então qual é a diferença? A diferença é que aqueles que não têm a sua vida, a sua casa, como Jesus ensinou, construída sobre ele, vai ruir, vai cair. Mas quem tem a sua vida e a sua casa construída sobre ele, que é o Senhor da vida, então vai resistir e vai ficar de pé. E é até uma oportunidade de nós provarmos a fidelidade de Deus em tempos difíceis. Deus sempre foi fiel e é fiel. Por isso, em qualquer circunstância, e nós poderíamos ver através de exemplos da palavra de Deus, porque a Bíblia mostra muitos casos de homens ou de mulheres que tiveram também os seus medos, os seus receios na vida, mas porque confiaram em Deus e nas promessas de Deus, Deus que é fiel, cumpriu sempre as suas promessas e eles conseguiram conquistar e ter nas suas vidas as bênçãos de Deus que tanto necessitavam. Eu posso dar um exemplo prático de uma mulher chamada Ana, em que ela era estéril, não tinha filhos, mas desejava ter um filho e clamou a Deus, orou e Deus ouviu a sua oração e ela, passado algum tempo, então recebeu esse presente de Deus. Deus foi fiel, Deus abençoou e ela teve aquilo que tanto esperava e levou anos a alcançar, mas Deus, porque é um Deus fiel, sempre cumpre aquilo que diz e porque Deus tinha prometido que ela teria, ela teve. É caso para dizer que tudo nesta vida é passageiro. As circunstâncias às vezes são melhores, outras vezes não são melhores, mas o nosso Deus não é um Deus de circunstâncias e a sua fidelidade dura mesmo para sempre. Tivemos aqui o exemplo desta personagem da Bíblia, a Ana, que pode conhecer também no Velho Testamento, mas hoje Deus continua a estar atento às nossas necessidades e a ajudar-nos a supri-las através de milagres, através, às vezes, de pequenas coisas. Enfim, é um Deus de perto, presente e que não ignora as dificuldades quando nós as atravessamos. Que eu diga aqui a nossa convidada, a Lucinda, que há uns bons anitos atrás passou também por uma grande crise na sua família. Saúde, finanças, enfim, foi tudo um grande rebuliço. Vocês já eram crentes nessa altura, não era? Sem dúvida, sim. É prova de que os filhos de Deus também passam pelas aflições, mas as aflições podem ser também uma oportunidade para nós percebermos como Deus nos tem na sua mão, não é? Sem dúvida. O que é que aconteceu então?
Antes de contar o que aconteceu, vou pegar no que a Sara acabou de dizer. É que fidelidade de Deus não é sinónimo de imunidade, de proteção, de estarmos dentro de uma redoma. A Bíblia é bem clara sobre isso. Diz que na vida, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Disse Jesus. Disse Jesus, exatamente. E, portanto, baseado nisso, a nossa fidelidade tem que começar por fé. Portanto, contando um pouquinho da nossa vida, há cerca de 12 anos atrás, não tinha ainda o meu marido completado 43 anos. Como na maior parte dos lares portugueses, o Leonardo era o pilar da casa, embora eu trabalhasse, mas o Leonardo era o sustento global da casa. Tínhamos 2 filhas muito jovens e há 12 anos atrás, numa manhã em que ele se preparava para fazer uma grande viagem de negócios muito importante, ele começou a sentir-se mal e entrou em coma. Depois desse coma foram 7 meses de expectativa, de diagnósticos médicos muito maus. Na maioria, aliás, o Samuel Antunes, julgo que assistiu a um desses, que, portanto, acharam que ele não tinha grandes hipóteses de sobrevivência. Portanto, foram 7 meses de muita luta, de muita confusão, de muita alteração, mas Deus é fiel e Ele estava lá e Ele ajudou a que nós pudéssemos todos suportar todas essas grandes abanões, esses grandes... E hoje em dia eu posso dizer que o Leonardo ficou cá entre nós, não partiu, que o Leonardo, a nível intelectual, é uma pessoa que ficou bem, que recuperou a fala. É verdade que ficou com muitas sequelas físicas e a nível de andamento e de muitas outras coisas, mas está cá, está entre nós, as filhas cresceram, fizeram o seu percurso de vida e é aí que Deus tem sido fiel, tem mostrado o caminho, tem feito toda a diferença estar com Deus na nossa vida ou não o ter. Essa é a grande diferença dos filhos de Deus. Nessa altura, quando tudo estava bem, portanto o seu marido era um homem de negócios e a família também estava financeiramente bem na vida, não é? Quando houve esse problema grave de saúde com o seu marido, pouco tempo depois as suas filhas também tiveram um acidente, não foi? Foi antes. Foi antes, mas foi tudo seguido. Foi tudo seguido. Mas logo nessa altura a própria estrutura familiar começou toda a ser abanada, não é? Inclusive a vossa estabilidade financeira. Sim, porque isso tem a ver que o Leonardo tinha uma empresa onde tinha volume de negócios muito grandes, que envolviam muitos dinheiros, e estávamos a atravessar uma altura em que havia muita coisa em jogo. E quando o Leonardo adoeceu, tudo simplesmente caiu por terra. E, portanto, eu fiquei às costas com N problemas financeiros, porque eu tinha que responder à banca, tinha que, enfim, fazer todas as demarches necessárias para poder sair daquele buraco. E foi aí que o suporte fez toda a diferença. Foi aí que eu senti o embalo de Deus. Foi aí que eu senti que eu iria conseguir. É óbvio que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ir à luta, temos que ter ânimo, temos que... Mas com a ajuda e com a fidelidade e sabendo que temos alguém ali, eu uma vez dei o exemplo e acho que temos ali uma rede de suporte que nos segura, que nos ampara, as coisas andam para a frente muito mais facilmente. Aliás, a aceitação do Leonardo em relação a ter ficado como ficou, a volta, o Deus ter-nos trazido até nós pessoas diferentes, pessoas que eram precisas naquela altura, amigos especiais que estavam lá para tratar disto e tratar daquilo. Até no próprio hospital havia toda a diferença, porque nós sentíamos que havia sempre alguém a acompanhar e portanto, isso... É esse suporte, é essa rede de apoio que Deus é para nós e que mostra a sua fidelidade. Porque nós somos muitas vezes infiéis para Ele. Ele nunca é infiel para nós. Ele é sempre fiel. Nós podemos dizer que essa situação também contribuiu para vocês, como família, crescerem em intimidade, em confiança com Deus. Perceberem, por exemplo, que a vossa segurança não estava numa conta bancária? Sem dúvida.
se nós não virmos porque a nossa fé tem que ser muito estimulada, porque nós só acreditamos e só conseguimos ter esta noção se tivermos fé. A nossa fé tem que ser muito estimulada e, portanto, essa estimulação da fé faz que nós vejamos as coisas de maneira diferente e façamos as coisas com outro impulso, outra alternativa, outra vontade, outro ânimo, outra alegria, que muitas vezes, quando não temos Deus nas nossas vidas, não é possível fazê-lo. E a vossa confiança em Deus também cresceu? Sem dúvida. Cresce dia após dia. A confiança em Deus é uma coisa que se aprende e que aprendendo conseguimos ver ela a crescer dia após dia, sem dúvida nenhuma. Eu hoje sou uma mulher muito mais com as minhas... com os meus defeitos e as minhas qualidades, todos temos, mas sou uma pessoa muito mais descontraída, muito mais... Vai-se resolver. Ainda nos dias de hoje nós dizemos, eu sei que as coisas não estão mal, mas eu sei, vai-se resolver, vai haver uma luz ao fundo do túnel, vai haver uma expectativa melhor. E é essa esperança, é essa fé que nos faz andar para a frente com a cabeça mais levantada. E nessa altura vocês depois também tiveram de fazer uma série de alterações na vossa vida, não é? Mas a fidelidade de Deus, essa dura para sempre. No pouco ou no muito, Deus está lá. Que lições de vida é que podemos tirar de testemunhos como estes? É fácil quando tudo está bem nós deixarmos andar, mas quando as coisas realmente são abanadas, percebermos que precisamos de Deus. Às vezes precisamos realmente de passar por crises e dificuldades para perceber que a presença e a ajuda de Deus é real. Quando tudo está bem e fácil, nós até nos esquecemos e somos muitas vezes levados a pensar que o sucesso e a resolução das coisas depende mais de nós do que da presença de Deus na nossa vida. Mas não é assim. As crises têm esse mérito, é que nos ajudam a ter consciência da nossa limitação e da nossa pequenez. E dos recursos, ou não, que precisamos, que temos ou não temos, para lhes fazer face. Uma das grandes vantagens que os filhos de Deus têm é esta certeza de que nunca estão sozinhos nas crises, como nos bons momentos. A presença de Deus está sempre na nossa vida. E eu digo frequentemente que os filhos de Deus têm o privilégio de partilharem as boas coisas da vida e, sobretudo, as dificuldades da vida. Os filhos de Deus não levam sozinhos os problemas. Têm sempre a ajuda, o apoio, o suporte, como dizia a Lucinda, a rede que nos apoia e torna o fardo mais suportável, mais leve, mais gerível, não é? O que eu sei, o que eu penso em relação a esse assunto é que os filhos de Deus não entram, ou pelo menos não deviam entrar, em desespero, porque sabem que nunca estão sozinhos perante uma dificuldade, perante uma adversidade. Têm um socorro, têm uma ajuda. E é de Deus que vem esse socorro, é de Deus que vem essa ajuda, é de Deus que vem essa resposta. E essa rede social também pode ser encarada como o papel da Igreja? A Igreja tem um papel importante, cada vez mais. Eu defendo isso frequentemente. Hoje, a Igreja tem um papel importantíssimo na nossa sociedade, que é o papel de ser suporte para a comunidade. E não só para a sua comunidade de fiéis, mesmo para a comunidade alargada onde a Igreja está. E a Igreja devia ser mais ativa em mostrar que tem respostas, que tem suporte, que tem soluções, que são de muita natureza, são muito diferentes, para ajudar as pessoas. Não é? É caso para dizer que é a fé e o amor em ação também através da Igreja. Pastor Samuel, podemos estar certos de que Deus conhece as nossas necessidades? Sim, Deus individuais de cada um. Conhece as necessidades individuais de cada um, por isso não há dúvidas. E nós nunca podemos pensar que estamos sozinhos. A Bíblia mostra que Deus nos diz muitas vezes: não temas, que eu estou contigo.
eu sou contigo, tomo pela tua mão direita e te ajudo, por isso esforça-te, anda na minha presença. Ou seja, Deus está sempre lá, Deus está sempre presente para nos ajudar e dar direção naquilo que nós precisamos. Alguém poderá estar agora a pensar, pois, mas Deus só ajuda alguns. Por exemplo, ainda há pouco o nosso psicólogo falava sobre os filhos de Deus. Os filhos de Deus estão certos de que Deus está ao nosso lado. E os que não são filhos de Deus, qual é que é a grande diferença? Assim, a grande diferença, no fundo, é esta. Deus tem filhos e enteados? Como é que é? Não, aquilo que a Bíblia mostra é que todos nós fomos criados por Deus. Agora, há quem tenha aceito Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e se tornou um filho de Deus. Então, quem é filho tem um privilégio de ter aquilo que realmente Deus tem para as nossas vidas. Por isso, nós sabemos, eu tenho 2 filhos e os meus filhos têm alguns privilégios que outros filhos de outras pessoas não têm. Por isso, nós sendo filhos de Deus, temos a bênção de Deus sobre a nossa vida, a proteção de Deus sobre a nossa vida. Mas Deus dá a oportunidade a todos de se tornarem seus filhos. Sim, porque a Bíblia diz que Deus não faz exceção de pessoas. Então, qualquer pessoa pode ter Deus na sua vida e pode receber Jesus na sua vida. Agora, precisa dar alguns passos. Tem que se arrepender dos seus pecados e aceitar e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E este Deus grande e poderoso, Ele perdoa os nossos erros. Perdoa qualquer erro. Qualquer que seja o erro, Ele perdoa e dá oportunidade a qualquer pessoa de ser feliz nesta terra já, mas também Ele quer ir mais longe na sua fidelidade e no seu amor para connosco, dando a hipótese de um dia estar na sua presença para sempre. A Bíblia diz-nos também que aquilo que nós nunca imaginámos, nem nada que os nossos olhos tenham visto, foi isso que Deus já preparou para aqueles que o amam. É possível percebermos a dimensão disto que Deus já preparou, as bênçãos que Ele tem para cada um dos seus filhos? Que promessas é que Ele tem, de facto, para nós hoje? As promessas são tantas e tão boas que eu acho que é só pensar que Deus tem coisas boas para nós. É uma questão de nós estarmos atentos, é uma questão de nós sermos fiéis e é uma questão de seguirmos e fazermos aquilo que Deus nos manda fazer. E, portanto, eu penso que as benesses e a contrapartida é enormíssima. E que futuro maravilhoso é esse que Ele tem preparado para nós? É um futuro que, como já vimos, não passa só por Ele nos ajudar aqui, mas no além, quando nós partimos, e ter a segurança de que vamos ter uma vida melhor. E mesmo para terminar, como é que nós podemos então gerir a nossa ansiedade à luz da fidelidade de Deus? Há uma coisa que é muito tranquilizadora. É porque Jesus disse um dia que para não estarmos inquietos com as coisas que havemos de comer, que havemos de beber, as coisas que normalmente nos inquietam e preocupam. Porque Ele se ocupará de nos dar essas coisas. Portanto, de facto, a experiência de quem tem Deus é exatamente essa, é de perceber que Deus é fiel e cuida de nós e que não há razão para estarmos inquietos em relação a essas coisas, porque a seu tempo essas coisas serão supridas na nossa vida. É isso mesmo. Muito obrigada. Podemos estar certos então de que Jesus suprirá as nossas necessidades e nos dará muito mais do que nós pensamos ou até imaginamos. É verdade que este mundo nada tem para nos oferecer, que facilmente desanimamos, mas também é verdade que podemos confiar em Jesus, até porque a sua fidelidade não tem fim. Ele prometeu que sempre estaria perto dos que o evocarem e que nada nem ninguém nos separará do seu amor. Por isso, hoje queremos encorajá-lo a ler a Bíblia e, através dela, a fortalecer a sua fé em Jesus. É Ele que nos faz muito mais do que vencedores. A propósito, temos hoje para lhe oferecer o livro Como Deus Cumpre as Suas Promessas. Para o receber, contacte-nos durante a semana para os telefones em rodapé e visite-nos também em portalevangelico.pt, onde pode rever este e outros programas online, incluindo as nossas emissões de rádio na Antena 1. Nós voltamos a estar consigo na próxima terça-feira, às 6 da tarde, aqui na RTP2. Até lá, se Deus quiser.